Obrigada, Senhor, pelos 4 anos que essa igreja foi fundada. Acreditamos, Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja aqui. E que te pedimos, Senhor, que a Tua presença esteja aqui também. Abençoa cada um que aqui veio, que possamos entoar louvores em Teu nome para agradecimento a tudo que o Senhor faz em nossas vidas. Obrigada por tudo, no nome de Jesus, amém. Amém? Deus seja louvado. Nas batalhas comigo eu sinto paz, mesmo em bravo mar. Eu sinto paz, mesmo em bravo mar. No silêncio eu posso ouvir tua voz dizendo: estou aqui. Teu amor vai me guiar. Eu sinto paz mesmo em bravo. Ilumina a noite, eu te seguirei, meu farol. Eu não tenho o que virar, pois de manhã sei que vou cantar. Teu amor vai me guiar. Eu sinto paz mesmo em bravo mar. Eu sinto paz mesmo em bravo mar. Amém, glória a Deus. Vamos falar com Deus. Curve a sua fronte. Santo e eterno Pai, Rei de Israel, Senhor nosso Deus poderoso, obrigado por essa semana que se iniciou
E obrigado por 4 anos de luta com a sua força, com a sua esperança e o seu poder. Porque se não fosse tu, ó Deus, nós não conseguiríamos vencer nada. Pai, estamos aqui pela tua graça e a tua misericórdia. Nos dá uma noite especial, Senhor. Que a gente possa ser cheio do teu Espírito Santo. Que a gente possa louvar um verdadeiro louvor ao teu encontro de glória, ó Pai. Abençoa esta igreja, ó Deus. Que nós vemos olhar para a cruz, um alto clamor que vem do céu. Que nós podemos ouvir a sua voz. O Senhor nos escolheu, Senhor Jesus. Então, por favor, Pai, habita em nós. Esteja com cada um aqui presente. Batiza com o Espírito Santo. Transforma vidas, ó Deus. Nessa noite de aniversário, é uma noite de festa que nós celebramos o teu nome, porque tu nos ajudou, tu és Deus nesta terra e vem nos dar esperança, Senhor. E por favor, ó Deus, nos enche com teu amor para com o próximo. Nos dá união, paz nesta igreja. Que o Senhor se faça presente em cada reunião, em cada decisão. Que o Senhor seja sempre o primeiro da nossa vida. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Foi há muito tempo atrás que a história aconteceu. Através do tempo o mundo a verdade conheceu. Por homens cheios de vontade de anunciar o amor, e que hoje nós sabemos a história do Senhor. São chamados os heróis da fé, soldados de Jesus, levando a toda a humanidade a verdade, a luz, passando sempre à frente a grande tocha do amor, pregando através dos tempos, Cristo é Salvador. Esteve aqui, a muitos ensinou, puderam face a face ver em seu olhar o amor. E tudo que ele ensinou a todos irão falar, e assim será para sempre, até Jesus voltar. São chamados os heróis da fé, soldados de Jesus, levando a toda a humanidade a verdade, a luz, passando sempre à frente a grande tocha do amor, pregando através dos tempos, Cristo é Salvador. Os heróis da fé, soldados de Jesus, levando a toda a humanidade a verdade, a luz, passando sempre à frente a grande tocha do amor, pregando através dos tempos,
chegou a vez de levantarmos a tocha do amor e sermos hoje heróis da fé, fortes soldados do Amém? Agora, para compartilhar a palavra do Senhor agora através da Bíblia, vamos ficar com o pastor Max. Muito boa noite a todos. Eu estou muito impressionado com o que eu estou vendo aqui. Eu cheguei um pouquinho mais de 6 horas e na hora que eu cheguei haviam poucas pessoas. E eu pensei, nossa, eu não sou cearense, né? Eu aprendi uma palavra que é valha, né? Aí, valha, cadê o povo daqui? Aniversário de 4 anos, o povo não veio, eu não acredito, né? Fiquei aqui pensando, Senhor, manda o povo, manda o povo. Aí o povo foi chegando. E eu não sei se quem chegou mais cedo percebeu, eu ficava olhando para trás, porque eu estava procurando o povo, né? Eu falei, poxa, cadê o povo que não chega? Eu olhava para trás e graças a Deus eu estou vendo que está faltando é lugar agora para poder o povo sentar, né? Deus seja louvado por isso. Que bom que vocês estão aqui para festejarmos juntos essa data tão importante. Disseram assim para mim, você vai lá e se apresenta. Eu entendi 2 coisas. Primeiro, que ninguém sabe quem eu sou. E segundo, o melhor é que eu também não gosto de me apresentar. Bom saber apenas que quem veio para cá é um pastor pregar, meu nome é Max, e eu cuido dos desbravadores e dos aventureiros para todo o estado do Ceará. Então a gente tem uma responsabilidade bastante grande e uma das primeiras perguntas que eu fiz aqui foi: nesta igreja tem clube de? Tem clube de? E tem clube também de? E qual foi a resposta que eu vi? Vocês estão com vergonha de responder, é? Qual foi a resposta que eu vi? Vocês estão com fome? Ó, vou dar uma notícia boa pra vocês. Tem um negocinho ali no final. Mas tem que falar, tem que abrir essa boca. E a palavra é tão fácil. Aqui, qual foi a resposta que eu tive? Não, agora sim. Tô sentindo que vocês estão respirando agora, né? E não tem clube nem de desbravador e nem aventureiro. Fiquei pensando, como pode uma igreja crescendo, se desenvolvendo 4 anos com alguns jovens, moças, rapazes, crianças, e onde estão os nossos clubes? Eu estava esse final de semana, sexta-feira, numa cidade que é conhecida aqui no estado do Ceará, uma cidade turística chamada Guaramiranga. E nessa cidade, sabe qual que é a primeira estratégia de conquistar corações para Jesus lá? Sabe qual que é? Implantar um clube de desbravadores. Pensando, esta igreja que está crescendo, que está avançando, que está se organizando, que é uma igreja mensageira, uma igreja profética, será que esta igreja ainda não percebeu que precisamos urgentemente trazer para cá um clube de desbravadores e aventureiros? Eu quero sair daqui, eu falo pouco, só 1h30. Ah, é pouco mesmo assim? O povo já está morrendo de fome, né? Eu falo mais ou menos. E eu espero que no final algum coração seja tocado nesse lugar e diga assim: pastor, eu decidi que eu vou me movimentar, Jesus falou comigo por meio do Espírito Santo e vamos trazer para cá um clube de desbravador ou um clube de aventureiro. Amém? Ah, quero ver se isso é meio sincero mesmo no final. E vou dizer mais, se aqui for colocado um clube de desbravador ou de aventureiro, qualquer um dos dois, o clube que abrir aqui, nós vamos dar 15 lenços de desbravador ou 15 lenços de aventureiros, mais 15 organéis, e vamos incentivar vocês aqui a trazer um clube de desbravador, um clube de aventureiro. Será que eu ouvi um amém mais forte agora? Amém. Eu não sei se vai ser amém ou vai ser milagre, né? Que eu quero que o milagre aconteça aqui. E de milagre eu entendo um pouco, eu vou conversar um pouquinho sobre isso com vocês também. Bom, eu fiquei pensando sobre qual texto nós refletimos juntos na palavra de Deus para poder demonstrar a nossa gratidão.
Porque, afinal de contas, nós estamos comemorando 4 anos de bênção que Deus derrama aqui na vida de cada um de vocês. E nós temos que ser especialistas em agradecer, porque é muito fácil nós recebermos a bênção de Deus e sermos ingratos por ter recebido essa bênção. Mas eu trouxe um texto que normalmente a gente não consegue enxergar nele a gratidão. Mas eu vou mostrar para vocês, por meio do texto que eu trouxe, que na Bíblia existem muitas evidências faladas e não faladas sobre gratidão. E eu tenho certeza que cada um de vocês sairão daqui percebendo o quanto é importante ser grato por tudo que nós temos. E vocês são gratos ou não são gratos? Sim ou não? Acorda, pô! São gratos? É coisa boa. E eu quero fazer uma pergunta. Normalmente eu pergunto primeiro e depois é que eu explico. Mas eu não quero que aqui tenha a Terceira Guerra Mundial. Então primeiro eu vou explicar e depois eu vou perguntar, certo? Tem alguém aqui nesta noite que é casado? Levanta a mão, casado. Gente do céu, não perguntei quem é feliz não, é só para levantar a mão. Tem alguém aqui que é casado? Levanta a mão. Ó, levantou algumas mais. Pronto, agora sim, pode baixar. Tem alguém aqui que está noivo? Levanta a mão, noivo. Noivo. Tá na promessa aí, né, irmã? Vai dar certo, viu? É amanhã? Ô, glória! Amanhã, sim. Ah, é no cartório, né? Tá bom, Deus te abençoe. Tem alguém que tá namorando aqui? Tá namorando? Namorando? Tem aqui, é? E quem que tá no desespero? Levanta a mão. Não, ninguém vai... Ai, meu Deus. Senhor, por favor, abençoe desesperados. Abençoe desesperados, por favor. Tem que receber a bênção, né? Muito grande, porque por mais que eu tenha estudado na faculdade 4 anos para me decorar, um sacrifício danado, mas tem um texto que ele fica guardado no meu coração porque ele marcou muito a minha vida e eu quero compartilhar esse texto com vocês porque eu acho muito bonitinho. E quando eu compartilhar com vocês, no final do verso bíblico, eu quero ver, sabe o que? Assim, ó. Ah, certo? Beleza? Combinado? Vamos fazer um teste primeiro, vamos lá? 1, 2, 3 e... Ah, pronto, vamos lá, preparado. No livro de Ruth. O livro de Ruth está no Antigo Testamento, quase não vai. No Antigo Testamento, e é um dos primeiros livros ali. Livro de Ruth, capítulo 1, primeiro capítulo do livro de Ruth, e o verso é o verso 16. Livro de Ruth, capítulo 1 e verso 16. Lá no livro de Ruth, capítulo 1, verso 16, tem um verso que provavelmente você já viu ele pelo menos uma vez. Provavelmente você já ouviu esse verso pelo menos uma vez. E é muito bonitinho o que diz o verso, eu quero compartilhar com vocês. Eu já posso ler o verso com vocês já? Posso ler? Acharam? Vamos lá então. Tem que estar na misericórdia ainda? Livro de Ruth, capítulo 1, verso 16. Livro de Ruth, capítulo 1, verso 16. E agora, estão na bênção aí ou não? Está na misericórdia ainda? Como diz o cearense, valha! Bora, povo! Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe, não me obrigue a não seguir-te. E agora é a parte que eu sou apaixonado por esse pedaço. Diz assim, ó: porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu, porque o teu povo é o meu povo e o meu Deus é o quê? Tenta lembrar assim dos 10 anos atrás, 20, 30. Os que são noivos pensam no que vai aparecer pela frente, né? Os que estão namorados, vai sonhando com o bonitão, falando pra... Rapaz, é bonito. Aonde quer que você vá, irei eu. Oh. Porque o seu Deus é o meu Deus. Oh. O teu povo é o meu povo. Olha que declaração de amor bonita, não é? Não é uma declaração de amor bonita? Onde você for, irei eu. Onde estiveres, ali estarei eu. Porque o seu Deus é o meu Deus, o seu povo é o meu povo. Olha que bonitinho, né? Sabe o que é interessante? É que esta declaração não foi feita entre um casal. Foi feito, acreditem se
quiser. Acreditem se quiser. Foi feita de uma nora para uma sogra. Cadê o A? Aí assim, tá bom, cravou. E é exatamente o que a Bíblia fala. Uma declaração de amor sincera feito entre uma nora e uma sogra. Eu, sinceramente, teria muita dificuldade de fazer uma declaração dessa para minha sogra. Oh, meu Deus do céu. Mas assim, eu sei que tem muitas sogras boazinhas aqui, não tem? Cadê as sogras boazinhas? Cadê? Levanta a mão. Pode mentir não, viu? Cadê? As sogras boazinhas, levanta a mão. Eu não vou nem perguntar para os genros e nem para as noras se é verdade, né? Para não ter a Terceira Guerra Mundial aqui. E olha que interessante, de uma nora neste verso, que é um verso muito bonito, muita coisa aconteceu. E eu fico pensando que é exatamente a experiência de cada um de vocês que aqui estão. Porque antes de completar os 4 anos desta congregação, muita coisa deve ter acontecido. Muitos desafios, muita falta de recurso, muitos problemas pessoais, muitas pessoas que desistiram no meio do caminho e vocês permaneceram firmes até aqui, não é verdade? E olha só o que diz. Antes de chegar nesse verso, a Bíblia... Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu para habitar na terra de Moabe. Para aí. Sabe o que quer dizer aqui, hein? A Bíblia está me dizendo que o povo de Israel, que foi o povo chamado por Deus, separado por Deus para ser referência para todo mundo, esse povo se rebelou contra Deus, o povo virou as costas, desobedeceu, virou idólatra, começou a adorar outros deuses, começou a ter relação fora do casamento, começou a se prostituir, e tudo isso foi acontecendo com aquele povo que deveria ser o povo amado por Deus e separado por esse Deus. E depois que eles fizeram isso, Deus simplesmente falou assim: a partir de agora eu vou deixar de derramar minhas bênçãos nesse povo para que eles vivam conforme a decisão deles, longe de mim. Deus nunca quer se afastar de nós, mas Ele respeita a nossa decisão se nós quisermos nos afastar da presença de Deus. E foi exatamente isso que aconteceu. E é interessante que aqui fala que um homem de Belém saiu da sua terra para ir para a terra de Moabe. 2 curiosidades. Belém tem um significado, é uma palavra hebraica, é o nome de uma cidade. Significa terra do pão. Significa lugar que veio o pão, lugar que tem pão. E exatamente neste lugar chamado Belém que faltou o pão, porque a Bíblia acabou de falar para nós que lá o povo estava passando fome. E este homem sai da terra de Belém, da sua cidade, para ir para a terra de Moabe. Mas o que é interessante é que a cidade de Moabe era justamente o lugar onde existiam os inimigos dos judeus, os inimigos do povo de Deus. Então ele sai da sua terra por não reconhecer que deveria ter mudado o seu coração e vai para uma outra cidade onde as pessoas simplesmente odiavam eles. E a Bíblia começa narrando essa história. Fala que depois que ele sai de sua terra, ele sai da terra dele, pega a sua esposa e pega os seus 2 filhos e vão até a terra de Moabe. Curiosidade sobre isso é que os nomes de cada um deles são nomes hebraicos que têm um significado. Do chefe da casa, do pai, se chama Elimeleque. Elimeleque, o significado sabe qual que é? Deus é meu rei. Olha que legal, você tem um nome onde o seu significado significa que Deus é aquele que deveria dirigir a sua vida. Ele é meu rei, o meu guia, o meu líder. Já a sua esposa, Noemi, significa agradável, suave. E eu fico pensando, né, quem não gostaria, pelo menos as mulheres, né, de ter um nome cujo significado significa agradável, suave. Porque muitas vezes o que a gente escuta em casa é só: eita jumenta velha, né? Que bicha ignorante, bicha bruta, teimosa, e é tanto xingamento, porque às vezes nós precisamos ouvir o que de fato Deus olha em cada um de nós. E quem não gostaria de ter, além de ter uma suavidade de espírito, também ter o significado do seu nome de suave
e agradável. E este era o significado de Noemi. Elimeleque significa Deus é meu rei, e Noemi significa suave e agradável. Mas eles também tiveram 2 filhos. E os filhos deles tinham significados não tão interessante e não tão agradável assim. Olha só, o filho dele, um deles se chamava Malom. Malom, o significado de Malom é doença. Interessante. A Bíblia não explica por que tinha esse nome. E o seu segundo nome, o segundo filho dele, o nome dele se chamava Quilion. E o significado de Quilion era destruição e enfermidade. Então, embora os nomes dos pais eram nomes muito interessantes pelo seu significado, o nome dos filhos parece que trazia um outro sentido que não era o sentido de bênção para sua casa. Destruição, doença, era o significado desses nomes. E olha o que o texto bíblico diz. A partir do verso 3 fala assim: depois que ele saiu da terra de Judá, então morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos. Os 2 filhos deste casal estavam morando em Moabe, e eles cresceram, e conforme foram crescendo, olha o que aconteceu. Verso 4. Os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma órfã, o nome de uma das esposas, e a outra, qual era o nome? Ruth. Muito bem, uma história bem conhecida. Olha que interessante. O marido morre, e é muito interessante que vocês alguma vez já leram a história de José do Egito? Tem um pedacinho nessa história que fala que quando o pai dele fala para ele buscar os irmãos lá no campo, porque eles tinham saído para trabalhar e não tinham voltado, do nada aparece uma pessoa e fala: ei, José, por que você está procurando? O que é que você está procurando? Ele fala: estou procurando meus irmãos. Ele fala: os seus irmãos estão ali, ó. E começa a mostrar a direção que ele deve percorrer. Diferente deste caso, este homem chamado Elimeleque, ele por conta própria decide sair da terra que Deus deu a ele, das promessas que Deus prometeu a ele, porque não reconhecia suas falhas. Ou seja, o povo estava recebendo um castigo por não reconhecer que Deus era o Deus protetor deles. E ele sai, ele foge da sua casa para ir para a terra de inimigos, e quando chega lá, a primeira coisa que acontece com ele, sabe o que é? Morre. A primeira coisa que acontece é morre. E depois que isso acontece, os seus filhos crescem, se casam, e depois que eles se casam, sabe o que acontece? Morrem. E aquela mulher fica sozinha. Ou seja, aquele homem que deveria cuidar do seu lar, cuidar da sua casa, cuidar de sua família, agora ele faz aquilo que não deveria, é aquilo que não agrada ao Senhor, e ele sofre as consequências dos erros dele. Ele morre, e os seus filhos também morrem. Mas o que é interessante é que depois que Elimeleque morre, os seus filhos, Malom e Quilion, também morrem, que tem como significado doença, dor, sofrimento. Quando a morte os alcança, aí sim as coisas começam a mudar. Aquela mulher chamada Noemi, que é a esposa de Elimeleque, que é a mãe dos 2 rapazes que morreram, ela agora sobra apenas 2 noras. 2 noras boas, eram moabitas, mas eram noras boas. E a Bíblia diz que a relação entre elas era uma relação única. Tanto é que elas simplesmente se apaixonam pelo tipo de mulher forte, de caráter que Noemi é. Vocês não vão encontrar neste livro que vocês estão lendo que Noemi pregava a palavra usando o nome de Deus. Vocês não vão encontrar dizendo assim: Noemi fazia evangelismo, Noemi pregava para suas noras, Noemi pregava. Mas sabe o que é que vocês vão encontrar? Que tudo que as noras falavam a respeito de sua sogra diziam o tipo de mulher cristã que ela era, o tipo de mulher que adorava o Deus verdadeiro que ela era, e elas exaltam e mostram o caráter desta mulher. A Bíblia diz, nos próximos versos, que quando Malom e Quilion morreram, ou seja, aqueles que tinham o nome de desgraça morreram, as coisas começaram a mudar. E eu queria entrar um pouquinho numa experiência pessoal e muito triste que eu passei na minha vida, porque eu entendo o que é gratidão, eu entendo o que é mudança de rota na minha vida, e eu entendo também o que é milagre de Deus. Quando eu estava cursando a faculdade de teologia, e não faz muito tempo, eu me formei em 2020, faz pouco tempo. Quando eu estava cursando a faculdade de teologia,
eu fiquei encantado pelo chamado de Deus, pela confirmação do chamado de Deus e pela oportunidade de eu, junto com a minha esposa, sairmos da cidade que nós morávamos, que era Recife, para ir para São Paulo. E eu, apaixonado pelo chamado de Deus, encantado pelas missões que eu estava visualizando que aconteceriam, eu comecei a fazer tudo o que Deus me pedia, porque eu era grato pelo que Deus havia feito. Cheguei na faculdade em 2017, não faz muito tempo. Em 2018, um ano depois, eu estava em casa me preparando para ir para a aula, quando eu recebi uma ligação no meu celular. A ligação no meu celular era de uma pessoa que eu nunca havia visto, mas era do telefone da minha esposa. Quando me ligam, eu atendo o telefone e alguém fala assim: com quem eu estou falando? Uma voz de um homem. E eu achei completamente estranho isso, porque ninguém nunca havia ligado o telefone da minha esposa, ainda mais uma voz de um homem. E eu falei: quem está falando é Max. Com quem você quer falar? Ele falou: estou ligando deste telefone porque a dona do telefone acabou de passar por um acidente. A minha esposa, ela é médica, ela é anestesista, e ela saía de onde nós estávamos em São Paulo até a cidade de Campinas para ir e voltar para dar plantão. Então ela fazia isso várias vezes. Nesse dia especialmente, ela havia saído na terça-feira de manhã para dar plantão, e na quarta-feira do outro dia era para ser o dia que ela voltaria para casa. E ela não havia chegado ainda. Eu não achei estranho, porque ela ia para academia, para tanta coisa, e eu estava me preparando. Recebi a ligação e eu fiquei: mas me diz uma coisa, como é que ela está? E a única frase que eu ouvi daquela pessoa que me ligou foi: vai dar tudo certo. Eu fiquei pensando, como é que pode dar tudo certo se ele está me ligando para dizer que a minha esposa se envolveu no acidente e não é ela que está me ligando? A minha esposa, ela dirige super bem, uma das mulheres que eu admiro no volante. Mas de vez em quando dá umas escorregadinhas também assim, sabe? Dá uns escorregão. Assim, uma vez ela atropelou um cavalo, mas tudo bem, não? Culpa do cavalo. Uma vez ela arrancou o retrovisor, uma vez ela bateu o para-choque, e de vez em quando alguma coisa acontecia. Mas todas as vezes ela me ligava para poder pedir a minha ajuda, alguma orientação do que fazer a partir daí. Naquele momento, diferente das outras vezes, ela não me ligou e uma outra pessoa me ligou. E quando eu escuto assim dizer, vai dar tudo certo, eu começo a me questionar se as coisas realmente vão dar certas. Por que ela não me atendeu? Eu perguntei onde é que eles estavam, liguei e retornei a ligação, terminei de me arrumar, nós tínhamos 2 carros, peguei outro carro e eu ouvi ele me dizendo assim: não volte pela rota que houve o acidente. E eu, sem entender, mas por que eu não vou voltar por aquela rota? Ele falou: porque no lugar do acidente tem um condicionamento de 3 km de um lado e 3 km do outro. Mas não se preocupa, vai dar tudo certo. Eu falei: não tem como dar tudo certo? O acidente foi tão grave a ponto de parar toda a rodovia, uma rodovia estadual. E eu pensei, e eu perguntei, como é que ela está? Ele dizia: vai dar tudo? E onde é que ela está? Ele falou assim: nós estamos atendendo ela agora e queremos levar ela para o hospital na cidade de Limeira. Uma cidade próxima, né? Então o que é que eu pensei? Eu não vou perder tempo com o carro no local do acidente. Eu vou colocar no meu GPS, que eu não sabia de qual a rota, e eu então vou lá para o Hospital Santa Casa em Limeira, porque lá eu quero encontrar a minha esposa. Coloquei no GPS e o GPS me mandou exatamente pela rota que a minha esposa estava. Quando eu fui chegando com o carro, que eu vi aquele condicionamento enorme, eu pensei: é aqui que ela se acidentou. Eu fiz uma coisa que não se deve fazer. Eu peguei o acostamento, que é proibido, né? Mas eu estava angustiado. Passei aqueles carros todos, mais de 3 quilômetros. Cheguei até o local do acidente e quando eu me aproximei, eu vi o carro dela todo destruído. As minhas pernas estavam tremendo, eu fiquei muito nervoso. O guarda se aproximou de mim e falou assim: você conhece a pessoa que estava no acidente? Eu falei: eu conheço, é minha esposa. Aí ele falou assim para mim: vai dar tudo? E eu não aguentava mais ouvir isso. E na minha cabeça eu estava pensando assim: eu tenho que ir para o lugar onde a minha esposa está. Seu guarda, o senhor me permite passar? Ele falou: pode. E eu imagino que ele não teve noção nenhuma do que eu estava pedindo. Eu passei pelo bloqueio policial, o carro estava destruído, ambulância do outro lado, um caminhão do outro lado, 2 carros do outro lado, todos batidos. Eu passo entre eles, eu vou direto para o Hospital Santa Casa em Limeira. Quando eu chego lá no hospital, a primeira coisa que eu falo para a recepcionista é: como é que está Raquel de Souza Ferraz dos Santos Bueno? E ela fala: essa mulher não deu entrada aqui. Eu falei:
Impossível, pode olhar que ela deu entrada. Veja aí, essa pessoa não deu entrada aqui no hospital. Me bateu um desespero naquele momento. Porque como é que ela não pôde dar entrada se eu passei pelo local do acidente, o carro estava lá, a ambulância estava lá e me disseram que trariam ela para o hospital. Ela falou assim, ligue para os bombeiros que você vai descobrir o que aconteceu, porque ela não está aqui. E aquele desespero tomando conta do meu coração, liguei para o bombeiro e quando eu liguei para eles disseram, realmente, ela não está no Hospital Santa Casa, na cidade de Limeira, porque ela ainda está aqui sendo atendida pelos bombeiros. E me deu um aperto porque eu havia passado pela ambulância e não imaginava que ela estava naquela ambulância. E eu pensei, o que fazer agora? Eu vou lá para o local, eu espero ela vir para cá, e eu fiquei no desespero e pedindo a Deus, e fiz uma coisa que provavelmente todos vocês fariam. Eu liguei para minha mãe. Não é porque eu, adulto, estava precisando da mamãe. É porque minha mãe é uma mulher de oração. Porque minha mãe levanta 5 horas da manhã, 4:30 da manhã, todas as noites, para orar por cada um dos seus filhos, dos netos, pela salvação. E eu entendi que nesta batalha, por mais que tenha sido um acidente que envolve a questão física, existe também um conflito espiritual. E eu pedi para minha mãe orar. Mãe, ora por mim que eu não sei o que fazer. Liguei novamente lá para o corpo de bombeiros e falaram, ela acabou de ser levada daqui do local do acidente pelo helicóptero Águia da Polícia Militar para um outro hospital na cidade de Sumaré. E eu fiquei pensando, será que quando alguém quebra o dedo do braço, você chama um helicóptero para resgate? O dedinho da mão? Chama? Se quebrar a mão, chama um helicóptero? Quebrar o pé, chama um helicóptero? Não, eu desmaiei, não estou bem, estou passando mal, chama um helicóptero? Não, só se chama um helicóptero foi uma coisa muito grave. E eu fiquei pensando, o que será que aconteceu com a minha esposa? Porque chamaram um helicóptero para levar ela? E eu vou explicar para vocês o que aconteceu do acidente. Ela estava saindo do hospital e indo em direção até a cidade que nós morávamos. E era uma estrada simples, daquela que não é duplicada, né? Só tem um sentido para ir e um sentido para voltar. Veio um carro na contramão que tentou ultrapassar 2 carros pequenos e um caminhão. E ela ia bater de frente com o carro da minha esposa. Ia bater frente com frente, numa velocidade média. Então ela saiu da frente do carro. O carro que veio na contramão conseguiu passar. E depois ela voltou para a pista. Tinha chovido, perdeu o controle. Os carros e o caminhão que ele havia passado, ela bateu neles. Ela bateu de frente com o primeiro carro. Depois girou, pegou o segundo carro, girou na pista de novo. E o caminhão bateu em cheio na porta dela, destruindo a porta, o carro e todo o pedaço que tinha envolvido ali naquele momento. Um acidente extremamente grave. E eu, sem saber notícia nenhuma. Quando eu soube que ela foi para o outro hospital, eu peguei o meu carro e fui direto para o outro hospital. E uma curiosidade que eu vou contar para vocês, eu preciso resumir isso para vocês, é que eu cheguei exatamente no hospital poucos minutos depois do helicóptero ter chegado. Aí fica a dúvida, mas como pode ele ter de carro chegado quase no mesmo tempo do helicóptero? E a grande questão é, por que será? Será que eu sou um bom motorista? Será que eu coloquei umas asinhas no meu carro e voei? O que será que aconteceu? Vocês vão descobrir. Quando eu chego no hospital, eu pergunto pela minha esposa mais uma vez e disseram, ela neste momento está no bloco. Não, ela fala assim, nesse momento eu não tenho notícia nenhuma para lhe dar, mas daqui a pouco alguém vai chegar para te dar notícia. Passaram-se bastante tempo, 1 hora depois, veio uma mulher, uma médica residente lá do bloco cirúrgico, desce com as coisas dela, que tinha a roupa dela toda ensanguentada, ela me dá a roupa dela numa sacola e ela pega a aliança que estava na mão da minha esposa e me disse apenas assim, esta é a aliança da sua esposa e provavelmente ela não vai descer deste bloco cirúrgico com vida. Era a única coisa que ela me falou. Vocês imaginam o meu desespero? Vocês imaginam a minha angústia? Imagina só os meus pensamentos. Senhor, nós saímos de Recife, embora eu não seja pernambucano, mas eu morei parte da vida lá. Me casei em Recife, vim para São Paulo para estudar, para ser um pastor, um ministro do evangelho. E é isto que eu estou recebendo em troca? Dedicação? E eu fiquei pensando, questionando tudo o que havia acontecido até aquele momento. Porque na minha cabeça, se Deus não agisse de maneira milagrosa, fizesse um milagre, não teria outra alternativa para ela. Eu orei,
orei, não apenas orei, mas eu clamava ao Senhor, eu gritava, eu esmurrava o volante do carro que eu dirigia, dizendo: Senhor, eu preciso de um milagre. O tempo foi passando, muitas coisas foram acontecendo e eu descobri exatamente o que aconteceu com ela. O acidente foi tão grave que ela fraturou a clavícula dela, quebrou a clavícula, quebrou a costela, quebrou a coluna, a cabeça dela rasgou da testa até aqui embaixo, atrás, o osso dela, a pele do rosto dela, da orelha até a boca rasgou, a testa dela abriu, ficou os ossos aparecendo, quebrou o osso do olho dela e, além de tudo isso, o baço dela estourou e precisou abrir ela de cima até embaixo. Uma situação angustiante, eu não sabia o que fazer. Ela foi operada, ela foi para a UTI, eu preciso resumir, tá? Ela foi para a UTI. Depois que ela foi para a UTI, descobri que o médico responsável pela UTI era um médico adventista. Descobri que a enfermeira responsável pela UTI era uma enfermeira adventista. E eu comecei a perceber que Deus estava no controle. Ela saiu da UTI, foi para a enfermaria e o diagnóstico do neurocirurgião do hospital sobre ela foi: a sua esposa nunca mais voltará a ser uma pessoa normal. Por quê? Porque ela se contorcia, ela se debatia, ela não falava, ela não reconhecia ninguém, era como se fosse uma pessoa que estivesse tendo convulsão todos os dias e não conseguisse se comunicar com ninguém. Ele falou: o meu diagnóstico, enquanto neurocirurgião, é que ela nunca mais vai voltar a ser a pessoa de sempre. E eu comecei mais uma vez a falar com Deus. Falei: Senhor, foi para isso que salvou ela? Para deixar ela numa cama, deitada, no estado vegetativo, foi para isso que o Senhor salvou ela? E eu questiono a Deus, porque eu sou filho dele, sou chamado por ele para uma missão, eu sou filho que reconhece as bênçãos de Deus e eu não posso simplesmente aceitar tudo sem lutar, porque a Bíblia traz exemplos claros de pessoas que lutaram com Deus, que questionaram a Deus, embora respeitassem a vontade de Deus, mas lutaram, e eu lutei, e eu orei. Transferi ela do hospital de Sumaré, que era um hospital público, para um hospital particular, porque a gente tinha um plano de saúde. Chegou lá no hospital particular, nada melhorou. Teve uma infecção gravíssima, a ponto de ser considerada uma das mais graves que nem sequer no livro de medicina tem. De tão grave que era, o olho dela quase pulou para fora, toda roxa, e foi uma coisa terrível. E eu novamente orando. Até que eu recebi uma ligação de um pastor. E ele falou para mim assim: você gostaria que eu fosse até o hospital para ungir a tua esposa? E, normalmente, a impressão que nós temos enquanto cristãos e que conhecem um pouco da palavra de Deus é que quando vai ungir alguém no hospital, porque a pessoa vai? A pessoa vai? Então eu aceitei. Falei: se o pastor está me ligando, Deus falou com ele, ela vai morrer. Não tem mais o que fazer? Então é isso mesmo, eu vou aceitar. Falei: pastor, claro, pode vir. Aí veio ele e mais 3 pastores. Eu pensei: nossa, deve ser muito ruim mesmo, porque 3 pastores, mas são pastores que me acompanhavam, que eram meus amigos, que faziam parte da faculdade de teologia. Nós fomos, eu orei e eu clamei pela vida da minha esposa. O pastor falou assim: eu vou ungir ela, nós vamos cantar, exaltando o nome de Deus, e depois que nós fizermos isso, a oração é sua. Porque a oração deve ser feita você, que é o marido dela, pedindo a Deus que faça o que tiver que ser feito para restaurar a vida dela, se essa for a vontade de Deus. Ela foi ungida, eu orei, e 15 dias depois de eu ter feito esta unção e esta oração com os pastores, a minha esposa estava em pé, saindo daquele hospital. 15 dias depois. Eu vou concluir só explicando o que aconteceu com o helicóptero. Quando ela foi resgatada, ela foi colocada no helicóptero, ele tomou altitude. Quando estava em direção para o hospital, teve uma pane mecânica no helicóptero. Ele começou a jogar óleo para todos os lados. Depois de jogar óleo para todos os lados, ele começou a perder altitude, fumaçar, ia cair e explodir. Isso eu sei porque eu fui na base da polícia militar agradecer pelo salvamento e eles me contaram isso. Quando eles conseguiram pousar o helicóptero, eles trocaram de helicóptero, começaram a subir de novo e lá em cima, a porta do lado da minha esposa abriu, como quem dissesse que ela estivesse preparando para que ela caísse do helicóptero. Mais uma vez, e Deus ainda assim livrou ela. As pessoas acreditavam que minha esposa jamais voltaria a ser médica ou exercer
a medicina, ser uma anestesista. E hoje, ela, depois de 4 meses após o acidente, ela já estava exercendo a medicina e voltou a ser anestesista. Eu lutei com Deus todos os dias, mas sabe o que é que Deus nunca ouviu da minha boca? Uma palavra de ingratidão. Eu lutei todos os dias porque as provações bateram na minha porta e eu entendi que a luta tinha que ser entre eu e Deus, porque a batalha que estava acontecendo era uma batalha espiritual. E nós, quando passamos por provações, não temos que fazer absolutamente nada, a não ser reconhecer que Deus é o único que pode te dar a paz para você lidar com as provações que virá para a sua vida. Eu não tomei um remédio para dor de cabeça. E olha que eu ando com a cartela de remédio na minha mochila, porque eu sempre tenho dor de cabeça. Mas durante todo o processo eu não tomei um remédio, porque Deus cuidou de mim. O caso da Bíblia, Noemi e suas noras, eles passaram por os momentos mais difíceis possíveis, porque perdeu o marido, perdeu os filhos, e agora as noras que pertenciam a ela, na verdade não era da cidade que ela morava. Então a Bíblia diz que aquela mulher falou assim para as noras: volte para a sua casa, volte para a casa dos seus pais, volte para o seu Deus, você não precisa voltar comigo. Mas sabe o que significa? Significa que naquele tempo, naquela cultura, uma mulher viúva não tinha valor nenhum para a sociedade. Pior ainda, uma mulher viúva e sem filhos era como se fosse a escória de toda a sociedade daquele momento. Então aquela mulher voltaria para casa só. E enquanto só ia sofrer, passar fome, passar vergonha, e ela preferiu fazer isso do que levar as noras com ela. E sabe por quê? Porque como as noras eram de um povo odiado pelos judeus, aquelas mulheres seriam ridicularizadas, talvez até cuspiriam na cara delas, apanhariam, não teriam emprego, não teriam absolutamente nada, nenhuma expectativa de vida. Mas aquela mulher, temente a Deus, preferiu passar por tudo isso só, do que permitir que as suas noras passassem por isso. Esta é a postura de uma mulher e de um homem de Deus. Mas sabe o que a Bíblia diz? Que das 2 noras, uma chamada Orfa, ela decide voltar para a casa dos seus pais, mas a outra chamada Ruth, ela fala: não vou voltar para a casa dos meus pais. E elas reconhecem o amor que existe entre sogra e entre nora. Elas falam assim: voltem para a casa de vocês e sejam boas como vocês foram boas para mim. Existe de fato um amor sincero. E sabe o que é que Ruth diz? Verso 16. E ela fala: o seu Deus é o meu, o seu povo é meu, aonde quer que fores irei. Olha que maravilhoso. Gratidão. Ruth foi grata, porque embora ela fosse de um povo odiado pelos judeus, ela foi tratada como uma filha, foi tratada com amor, foi tratada com cuidado, e ela preferiu, por gratidão, permanecer fiel à sua sogra, apesar de qualquer problema, apesar de qualquer frustração, apesar de qualquer tristeza que ela viesse passar, apesar de qualquer humilhação. Ela falou que onde a sogra dela estivesse, ela também estaria. E eu olho para esta igreja que agora é uma igreja muito bonita, e não estou falando das paredes, eu estou falando de vocês. Porque vocês são a igreja. Vocês são o povo de Deus. Vocês são pessoas chamadas, inspiradas por Deus. E nós temos todos os motivos do mundo para dizer: obrigado, Senhor, pela vida, pela saúde, mas principalmente porque quem nos deu tudo isso é aquele que hoje está no céu, chamado Jesus Cristo. A palavra de Deus fala que este Jesus Cristo, o Filho de Deus, de maneira voluntária, decidiu abrir mão do céu, da eternidade, de tudo que havia preparado de perfeito, para vir para este mundo caído, para morrer por mim e por você. E não é as provações, não são as tentações que vão afastar do verdadeiro crente, do sincero, deste Deus maravilhoso que abriu mão de tudo por amor a cada um de nós. É esse Deus
que deve habitar em seu coração. É esse mesmo Deus que fala aos seus ouvidos todos os dias. Quando você escuta a voz dizendo, faça isso, não faça aquilo, venha para minha casa de oração, leia a palavra de Deus, ore a mim. É o Deus que te ama e que insiste todos os dias, porque Ele ama muito você. E a única forma de nós demonstrarmos gratidão por tudo que Ele fez por nós é amando esse Deus de volta. A única forma de nós reconhecermos que somos verdadeiramente gratos pelas bênçãos de Deus é reconhecendo tudo o que Ele fez. E um gesto de reconhecimento é um gesto de entrega. E Deus não quer o nosso dinheiro, Deus não quer a nossa família, Deus não precisa de nada disso. O que Deus quer é o nosso coração, porque Ele é um Deus que nos ama, mas que nos dá o livre-arbítrio para decidir se queremos viver a nossa vida com Deus ou sem Deus, se queremos viver uma vida com esperança ou sem esperança, se queremos viver uma vida pensando apenas nas coisas que teremos neste mundo, que são passageiras, ou queremos começar a pensar, lutar e temer ao Senhor para termos direito à vida eterna. E é isso que Ele tem a oferecer a cada um de nós. 4 anos desta congregação aqui. É perceptível que muita coisa ainda há por fazer, mas eu acredito nas bênçãos de Deus. Eu acredito que Deus não está preocupado com as paredes, embora quanto mais bonito for o lugar de adoração, melhor. Mas Deus está preocupado para que nesta igreja não falte os seus adoradores. Porque nós somos o objeto central do amor de Deus. Não é o piso, não é o mato, não são as paredes, somos nós. É por causa de nós que Ele morreu. E tudo que Ele pede é um gesto de gratidão. E a maior gratidão que eu posso entregar para o meu Deus é qual? O meu coração. E foi exatamente isso que Ruth fez. Não importa as provações que eu vou passar do seu lado, minha sogra. Eu amo você, o meu coração é seu, e onde quer que você for, eu irei. E eu pergunto nesta noite, querida igreja, queridos irmãos, Deus tem chamado todos vocês todos os dias, especialmente agora. E a pergunta que Deus quer fazer a cada um de vocês, que o Espírito Santo quer falar aos seus corações é: vocês teriam coragem de seguir esse Deus aonde quer que Ele for? Sim ou não? Levanta a mão para ver quem tem coragem de seguir esse Deus maravilhoso. Deus sabe que você tem coragem. Deus sabe que você tem desejo de estar no seu caminho, no caminho do Senhor. E Deus sabe também que, embora vocês queiram fazer isso, Satanás vai lutar todos os dias para que você perca de vista a salvação e a eternidade. Mas eu digo para vocês, Satanás não tem poder diante da autoridade, o poder de Jesus Cristo. Apenas no nome de Jesus Cristo há poder, e há poder para repelir Satanás, para tomar decisões, dizer não para o pecado e dizer sim para Jesus. Nesta noite, quem quer dizer sim para Jesus, diga assim amém forte. Deus seja louvado, diga sim, Senhor, eu aceito. Que Deus possa cuidar de cada um de vocês. Que o Senhor derrame bênçãos sem medida nas suas vidas. Que o Senhor possa trazer esperança àquele que não tem mais esperança. Que o Senhor possa trazer saúde para os enfermos. Que o Senhor traga emprego para os desempregados. Que o Senhor cuide da sua família, porque logo mais Ele está voltando. A minha Bíblia diz que Ruth, depois de ter aceitado cuidar da sua sogra, ela foi grandemente abençoada. A história continua dizendo que ela conheceu um primo de Noemi, se casou com este homem chamado Boaz, foi maravilhoso para ela, tiveram filhos, tiveram netos, e as próximas gerações que vieram foram as gerações que fazem parte da árvore genealógica de Jesus Cristo. Aquela mulher foi tão abençoada que, por meio de seu relacionamento abençoado por Deus, vieram o Filho de Deus, chamado Jesus Cristo. Que bênção maravilhosa! Deus também quer derramar as bênçãos na vida de todos vocês. Eu sei que provações vocês têm passado e talvez passem por muito mais, mas a garantia que Deus dá a todos nós é que Ele virá. E que Ele vai buscar a cada um de nós. E quando Ele voltar, Ele quer aqueles que se entregaram de todo o coração, que disseram: Senhor, eu passei por provações, eu perdi meu filho, perdi meu pai, eu perdi as pessoas que eu amo, eu perdi meu emprego, mas eu me mantive forte, íntegro, porque eu te amo, porque o Senhor me amou primeiro. E Deus vai dizer: filho querido, eu vim te buscar. Filho querido, eu te amo. Filho querido, vou
te levar para o lugar que eu passei tempo preparando para cada um de vocês, que é as moradas que você viverá comigo por toda a eternidade. E neste lugar não haverá mais choro, mais pranto e nem mais dor. Você gostaria de morar a eternidade com o Senhor? Deus seja louvado. Deus cuide de vocês e te mantenha firme até a volta de Jesus. Nós vamos ouvir mais um louvor agora e eu concluo toda a nossa meditação. E hoje voltou a enxergar. Deus seja louvado por isso. Deus é maravilhoso. Enquanto nós estivermos ouvindo o louvor agora, eu peço que você faça uma oração silenciosa. E se no seu coração, na sua oração, você sentir o desejo de dizer: Senhor, eu quero continuar sendo firme, fazendo a tua vontade, mesmo por eu ter passado por muitas provações, que da mesma forma que o pastor Max passou por provações e se manteve firme, me ajude, Senhor, para que eu seja firme também. Da mesma forma que Noemi perdeu o marido, perdeu o filho, se manteve firme, me ajude a ser firme também. Da mesma forma que Ruth abriu mão de tudo para viver do lado da mulher que cuidou dela, que eu possa abrir mão de tudo que me afasta da eternidade para viver com o Senhor Jesus Cristo. Faça uma oração dessa silenciosa. E se no seu coração sentir o desejo de continuar lutando ao lado de Jesus, eu peço que enquanto o louvor seja cantado, que você fique em pé para que eu possa fazer uma oração de bênção sobre a sua vida. Amém. Glória a Deus. Esse louvor ele é de gratidão. Para que a gente possa agradecer ao Senhor por todas as bênçãos que Ele derramou sobre essa igreja durante esses 4 anos e as bênçãos que eu tenho certeza que Ele ainda vai derramar. A Jesus o que fez por mim sem eu merecer. O diagnóstico do neurocirurgião que ela ficaria na cama pelo resto da vida, eu fiz uma oração a Deus. Eu falei assim: Senhor, mesmo que ela fique o resto da vida na cama, eu vou passar o resto da minha vida cuidando dela. Significa que eu estava preparado para manter a minha gratidão a Deus, apesar de qualquer situação que eu viesse a passar. Minha esposa se recuperou de um milagre. Deus restaurou a saúde dela, seu conhecimento, e fez muito mais do que isso. Ele nos deu um filho chamado Benjamin. Hoje ele tem 2 anos e 8 meses de idade. É a coisa mais incrível que eu já vi na minha vida. A gratidão de nossos corações não se dão pelos momentos bons que estamos passando, mas por reconhecer que Deus, Ele é maravilhoso conosco, apesar de qualquer coisa. Eu pedi a Deus, em oração, que abençoe vocês. Eu não sei quais são os motivos pelos quais vocês sofrem, passam por dificuldade, mas tenho certeza que mesmo em meio às provações, Deus está com todos vocês. Querido Jesus, nós oramos em Teu santo nome, porque no Seu nome há poder, Senhor. Eu oro, Pai eterno, pela vida de cada uma destas pessoas que aqui estão. Homens, mulheres, crianças, jovens. E eu te peço, Senhor, que o Senhor seja bondoso, misericordioso e que o Senhor continue cuidando
guiando, salvando e preparando cada uma destas pessoas para viver a eternidade com o Senhor. Seja misericordioso com cada familiar aqui representado, Senhor. Homens e mulheres que talvez não estejam mais no teu santo caminho. Homens e mulheres, Pai querido, que talvez tenham decidido se afastar do Senhor, como aquele homem na Bíblia chamado Elimeleque. Mas pela graça de Cristo eu te peço, Pai querido, que o Senhor alcance todos estes corações afastados dos seus caminhos, Pai querido, e traga de novo para o teu lar enquanto há tempo. Que o Senhor possa jamais permitir que o pão falte à mesa destas pessoas que aqui estão, Senhor. Que o Senhor continue trazendo paz aos seus corações e, sobretudo, que o Senhor possa continuar colocando em cada coração a esperança de que logo mais o Senhor voltará para nos buscar. Amém. Nós clamamos pelo teu santo nome, Pai querido, pelas tuas bênçãos, pela tua misericórdia, pelo teu cuidado. E nós fazemos esta oração em nome de Jesus Cristo, que vive e que reina para todos sempre. Amém. Amém. Deus seja louvado, que Deus abençoe a todos vocês.